para vender. Mas deixa eu fazer uma pergunta então para a Ludmilla em relação ao tema da live. Como ter mais mulheres na política e principalmente no MBL? Como a gente convence essas mulheres a participar? Olha, eu acho que não é só uma ação que a gente poderia fazer, são várias, né? E a que a gente já está começando é colocando mais mulheres, encorajando mais mulheres, que é uma das coisas principais, então encoraja mesmo outras meninas. E a outra coisa que eu falei que o Núcleo de Guarulhos está fazendo, que é a gente pautar mais questões sociais. Por quê? Porque a gente vê que as mulheres se interessam muito mais por pautas sociais, seja em política, seja em outras coisas. Então, por exemplo, na vida profissional das mulheres, elas preferem mais coisas que estão relacionadas à comunidade. Então, tem muitas mulheres enfermeiras, tem muitas mulheres que trabalham na gestão de RH, por exemplo. Essas questões sociais, eu vejo que estão mais ligadas à esquerda. Então, se a mulher ela entra para a política, que já é uma grande vitória, ela acaba indo mais para a esquerda, porque a esquerda, ela querendo ou não, tem, né, essa questão de grupos sociais, então ela tem um grupo de minorias, por exemplo, que é mais relacionado à comunidade. Então, eu acho que se a gente tentar entrar mais nessas pautas, não necessariamente em pautas de minoria, não é isso que eu estou querendo dizer, mas se a gente, por exemplo, começa a entrar um pouco mais nessa parte cultural, então, fazer apresentações de teatro, sem esse viés esquerdista, eu acho que já é uma das formas da gente começar a trazer um pouquinho mais de mulheres. Não sei se vocês concordam comigo nessa questão. Eu acho que são duas coisas que a gente Tu poderia quer falar? estar fazendo. Tá me ouvindo agora, Eu Edu? ainda não Tá, tô né? te ouvindo, Ventura, então eu vou falar primeiro, tá? Então, eu queria até perguntar, a gente estava até discutindo isso num MBLD que a gente teve uns tempinhos para trás aí, e assim, a gente chegou numa conclusão parecida em relação a, tipo assim, pô, o MBL fala muito de pautas e maneiras que são coisas ligadas muito ao masculino, né? Não só porque os porta-vozes são mais masculinos, mas as pautas também, tipo, pô, o Prendeu Matou, por exemplo, é a puta de uma pauta masculina do caramba. Porque segurança pública é uma pauta muito masculina, por mais que você vai falar, tipo, feminicídio, vai diminuir feminicídio, vai diminuir estupro, tá, não sei o quê, com as coisas que a gente vai fazer. Sim, mas é uma pauta muito mais voltada ao masculino. Aí a E gente falou também eu assim, acho que. pô, Pode terminar, não. perdão, eu já Aí a complemento. gente falou assim, pô, a gente pode falar sobre quais são as pautas que a gente vê que as mulheres se interessam mais. Pô, eu vejo que as mulheres se interessam muito mais por saúde. Tipo, pô, aí eu tô com o meu filho numa fila gigante numa UPA ou num UBS, por exemplo. Como é que a gente faz para diminuir essas coisas? E pautas educacionais, tipo creche, a própria escola, como é que o Fundamental um 2 principalmente, o ensino médio, tipo, como é que é investimento escolar e tal, não sei o quê. Como é que a gente vai mudar a estrutura da escola? Porque o MBL fala pouco, mas a gente fala pouco dessas coisas. Não são as principais bandeiras, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas não veem muito. Então, assim, a gente acha que talvez seja isso, como você falou. E as pautas sociais, fazer interações sociais com as pessoas, de fazer evento de caridade, esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente, aqui no Núcleo de Brasília, tem tentado fazer. Às vezes não dá muito certo, né? Mas a gente tem sempre tentado fazer. A gente fez campanha da agasalho, a gente fez campanha de doação de sangue, a gente vai fazer a campanha de Natal, que vai ser. Cara, eu tenho fé que a campanha de Natal vai ser incrível. Eu tenho fé. Vai ser. Amém. E Cara, assim, pô, assim, vai ter o gurgel de Papai Noel e eu de rena. Já me comprometi, eu vou estar de rena. Inclusive, se os outros porta-vozes não tiver de rena, eu vou ficar. Ou de duende, eu vou ficar muito bravo. justo, Rudolf. Então é o seguinte, é, Ele cara, não isso não ouviu é isso, essa, Ventura. essa Deixa eu só falar o subrepresentação que você feminina. falou Ah, para não, ele. vai lá, lá. Não ouvi, não ouvi. Ele falou justo, Rudolf. Ah, tá. Obrigado. Pô, Vai mas lá, eu Ventura. gosto do Rudolf, pô. Todos nós Tinha gostamos. altos filminhos quando eu era criança, era mó legal, pô. Então, essa subrepresentação feminina, cara, não é exclusividade do MBL. Movimentos políticos em geral têm subrepresentação feminina, o que é talvez uma falha estratégica, sabe por quê? Porque 52% do eleitorado é feminino. Então, a maioria dos votos são femininos, tá? Então, a gente precisa enxergar
que isso é uma oportunidade. É uma oportunidade, é como se a gente tem que olhar para isso com olhos de uma empresa. Então, isso é uma oportunidade de ganho para a gente. E aí tem um detalhe extra, tem um nuance extra nessa coisa da subrepresentação, é que movimentos liberais, eles tendem a ter uma maior concentração masculina. Os movimentos mais progressistas, eles têm uma representação feminina maior, porém, como as suas lideranças são em maioria masculina, aí acontece um negócio que a gente chama de efeito cascata, né? E quando você tem um movimento que as lideranças têm uma representação feminina grande, aí por cascata eles vão ter a base feminina grande também. Isso aí é um erro das esquerdas. Apesar das pautas progressistas deles agradarem mais as mulheres, as lideranças deles majoritariamente são homens, e por isso eles não conseguem atingir tanto quanto o potencial das pautas. E aí existem, finalmente, essas pautas ambientais e sociais, que são as que não apenas têm uma aderência maior das mulheres, mas que também têm suas lideranças mais pulverizadas nessa área, entendeu? Então, esses movimentos de cunho ambiental e social geralmente têm uma representação de liderança feminina maior. E por isso a gente precisa fazer o que a Ludmilla falou. Cara, vamos nos colocar nesse local, e a gente tem pessoas interessantíssimas nessas pautas, tá? Inclusive tem um cara acho que é no Valete News, ele se chama de o ambientalista liberal, né? Muito Cara, bom. e o conteúdo Agora eu tô dele é ouvindo. muito... Tá ouvindo? Tô ouvindo, graças a Deus. Pô, que pena. E aí o Que isso, conteúdo cara? dele é muito legal, a gente tem que se colocar nessas áreas, inclusive a área ambiental é uma área que me carece muito, inclusive eu trabalho com incêndios florestais, né? E aí, cara, a gente tem que se colocar nessas áreas por dois motivos. Primeiro, porque elas são áreas importantíssimas, que devem ser exploradas com as nossas ideias. Teve um movimento nos Estados Unidos que era meio exclusivista, tipo assim, ou você era ambientalista ou você apoiava o agro, e as duas coisas elas se conversam, uma não exclui a outra, entendeu? A gente tem ideias boas para tratar disso, e aí quando as pessoas se aproximarem, quando as mulheres se aproximarem dessas pautas, elas não vão e se aproximarem da política através dessas pautas, elas não vão ter apenas opções à esquerda. E hoje elas praticamente só têm opções à esquerda, e elas acabam caindo lá, tá bom? Por falta de opção. A gente tem que se colocar como opção a isso. E complementando um pouquinho da minha fala anterior, a Clarice Lispector falou um pouquinho sobre isso. Tem algumas ressalvas referente a ela, mas esse texto dela fazia sentido, que ela fala que a mulher, ela tem essa necessidade de pertencer a algo e que ela tem a necessidade de fazer a mudança nesse algo que ela tá. E isso acontece muito nesses movimentos de minoria, que a mulher, ela consegue fazer parte e ela consegue atuar nele de certa forma também. Saquei. O nome do Entendi. texto é Pertencer, ele não é um texto político, mas ele fala um pouco sobre o interno, né, da mulher. E também, eu acho que uma coisa a que a gente acaba afastando um pouquinho as mulheres, não só no MBL, na direita no geral, porque muitas meninas que eu conheço de esquerda, elas falam assim que, eu vou ser de direita, mas eu vou ter que parecer a Cíntia Chagas. Eu vou ser uma menina recatada, do lar, cristã, conservadora, e a direita não é só isso. Tem isso, Porra mas não é nenhuma. só. E a gente precisava difundir um pouquinho mais essas ideias. Você não precisa ser uma Cíntia Chagas. Você pode ser uma Amanda Bettorazzo que é diferente. São Descolada. outras coisas. É, A pois gente é, pode você defender pega a a pauta própria. diferente. Você pode pegar a própria Spectrum mesmo, que não tem nada a ver com a mulher Nossa, recatada do exatamente. lar, então assim. A Tem gente. outras questões também. O E MBL é um aquilo movimento que muito foi falado eclético, antes. né? Uhum. De tipo, as pessoas realmente. Assim, pode parecer que tem um padrão, mas as pessoas são muito diferentes entre si dentro do MBL. Você vai conhecendo as pessoas dentro do movimento mesmo, você olha assim, caraca, velho, as pessoas são muito diferentes, vieram de lugares completamente diferentes um do outro. E é muito, cara, é muito legal você ver o pessoal interagindo, tipo, todo mundo defendendo a mesma parada e falar assim, não,
as nossas diferenças, foda-se, vamos trabalhar aqui e vamos fazer o que é certo aqui, porque as nossas ideias são melhores do que a dos outros. E a gente acredita nessa parada aqui. É tipo, Cara, nem o a Pois é, cara. França católica e o Ricardo muçulmano. Eu tenho um alcorão aqui atrás. Cada coisa. Exato. O Vinícius pergunta assim: então, quais pautas sociais podem ser abordadas para buscar o público feminino? A esquerda usa muito pauta social para as pessoas se sentirem pertencentes a um grupo. Cara, eu Cara, acho que como a Lud falou, né? De tipo assim, a gente tentar fazer com que a pauta social ela seja uma coisa mais amplificada e a gente fazer ações sociais em si, né? De, por exemplo, como ela tá fazendo lá, fazer uma peça de teatro, a gente vai fazer a ação de Natal aqui. Tipo assim, Exatamente. Eu acho que essa pode falar. questão, assim, por exemplo, a gente querer mudar a cultura, por exemplo, que a gente tanto está falando hoje. Não é só acabar com determinadas culturas, a cultura da favela, por exemplo, é a gente acabar com essas culturas e dar uma alternativa. Então, vou Uhum. fazer uma peça de teatro, eu ensino alguma coisa nisso. Eu não só ensino que precisa acabar com algo, mas eu consigo complementar com outras coisas também. Acho que essa parte que a gente precisa pegar um pouquinho também.